mais um momento, por gentileza? E abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso de número 33. Todos encontraram? Eu gostaria que você atentasse para a tradução da sua Bíblia, tá bom? Acompanhe aí a tradução da sua Bíblia. Samuel ele vai fazer a leitura para a gente, aqui da projeção, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura na sua Bíblia. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, quero te pedir, Senhor, que venha nos abençoar. Senhor, venha abençoar o pastor Edmar, Pai. Quero te pedir, Senhor, que venha colocar as palavras certas na boca dele, Senhor. E que da língua dele, Senhor, venha sair coisas que venham entrar no nosso coração, Pai. Quero te pedir nesse momento, Pai, que venhamos estar atentos para a Tua palavra, Senhor, e para o conhecimento de Ti, Senhor, que nós viemos aqui para isto e para Te adorar, Pai. Quero te pedir também, Senhor, que venha abençoar o decorrer do culto, Senhor, abençoar também a EBD, Pai, nas classes. É isso que eu te peço, Senhor, e eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Obrigado, irmão Samuel. Queridos, eu quero aproveitar esse momento que aqui nos é concedido para tecer algumas considerações de forma bem rápida e precisa dentro desse texto. E eu sempre gosto de dizer aos irmãos que é importante que leiam todo o texto, todo o contexto, para vocês compreenderem realmente na íntegra aquilo que Jesus está falando. Aqui Jesus ele já não está mais discorrendo, já não está mais conversando de uma forma a utilizar parábolas, de uma maneira meio que obscura, como algumas traduções mais antigas vão dizer, mas ele fala de uma forma abertamente, tá bom? E aqui ele vai direcionando as palavras aos seus discípulos, falando sobre momentos difíceis que os aguardariam. E aqui, no final, no desfecho do capítulo, nós vamos encontrar algumas considerações maravilhosas que Jesus utiliza para nos conduzir, para nos orientar realmente na direção correta. E, primeiramente, nós queremos destacar que é impossível evitarmos o passar por aflições. Jesus ele deixa isso muito bem claro, em síntese, dentro desse versículo. É inevitável nós passarmos por aflições. Há uma frase de C.S. Lewis que ele diz que as tarefas mais difíceis ou as batalhas mais difíceis, elas são confiadas aos melhores soldados. Então, quando você estiver enfrentando dias difíceis, estiver enfrentando situações adversas, lembre-se que todas essas situações que você passa, você tem de Deus a capacidade para superar, para enfrentar e vencer todas as aflições, todas as tribulações, angústias essas que vêm contra a sua vida. É preciso compreendermos que a ênfase de Jesus aqui é sofrer não por conta de atos pecaminosos, tá bom? É preciso compreendermos que existe um sofrimento mediante atos pecaminosos e existe um sofrimento o qual Jesus destaca aqui, sim, nesse texto, que é justamente pelo fato de nós sermos cristãos, que é justamente pelo fato de nós servirmos a Deus em um mundo, fisicamente falando, onde há por trás um sistema, o qual a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios 4:4, que é Satanás quem governa, é Satanás quem domina. Há uma expressão utilizada, o Deus desse mundo, D minúsculo, referindo-se a Satanás como sendo aquele que domina esse sistema. Esse tipo de sofrimento mencionado aqui por Jesus aos seus seguidores, ele se dá justamente ao fato de que, se eles perseguiram Jesus, se eles fizeram o que fizeram com Jesus, os seus seguidores, os seguidores do Mestre, precisariam compreender que eles também iriam ter que enfrentar situações adversas, que eles iriam sofrer. Há um questionamento na cabeça de muitas pessoas, às vezes,
com relação ao sofrimento, pois acham eles que pelo fato de servirem a Jesus, eles estão isentos de enfrentarem as tribulações desse mundo. E alguns até chegam a tecer a seguinte indagação: por que o justo sofre? Só que, na verdade, quando nós olhamos para essa indagação e trazemos como resposta, precisamos entender que a resposta para tal indagação é essa: justificação é mediante aquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Ato de tornar justo. Através da obra de Jesus é que nós somos justificados. Em Romanos 3,11, a Bíblia Sagrada diz que não havia um justo sequer, mas Jesus, ele sim nos faz justos. Amém? E é nesse contexto que nós precisamos entender que justificados em Cristo, tornado justo em Cristo, nós iremos sim enfrentar situações adversas. Iremos enfrentar as tribulações. Em Filipenses capítulo 1, verso 29, Paulo ele diz que a nós foi concedido não apenas o privilégio de crermos em Jesus, mas também de padecer por Ele, de sofrer por Jesus. Em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 11 em diante, você vai poder observar esse detalhe. Em Atos, capítulo 14, versículo 22, você vai observar também, há uma descrição relacionada ao sofrimento. E aqui nesse verso 22 de Atos, é muito interessante a gente destacar, porque aqui Paulo ele vai dizer, dentro de uma narrativa, dentro de uma narração, melhor dizendo, de Lucas, que importa que os cristãos eles venham a entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Não são poucas, através de muitas tribulações vos importa entrar no reino dos céus. Mas aqui, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, Paulo ele diz algo também fantástico. Ele diz aqui, de uma forma a classificar, que essa leve e momentânea tribulação a qual nós passamos aqui, ela não pode ser comparada com o peso da glória que há de ser revelado. E isso nos faz perceber, amados irmãos, que é preciso fazermos uma avaliação da nossa vida. Porque observe bem, Paulo, aquele que sofreu, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai fazer uma lista de tudo aquilo que ele enfrentou por causa do Evangelho de Cristo. Evangelho esse, o qual ele disse que era o seu próprio Evangelho, por se identificar de tal forma com o Evangelho de Cristo. E ele classifica essa vida, servir a Cristo, esse sofrimento por servir a Cristo, ele classifica como algo leve e algo momentâneo. É impressionante observarmos porque a vida de Paulo foi uma vida realmente, logo após se tornar um servo de Cristo, um cristão, foi algo bem complicado. Ele enfrentou muitas situações, e você pode ver isso nesse texto que eu citei. Mas, irmãos, e nós? Muitas vezes nós começamos a praguejar por coisas insignificantes. Nós começamos a nos lastimar por situações insignificantes. É porque eu estou passando isso, porque eu estou passando aquilo. E Paulo chama tudo aquilo que ele passou de leve e momentâneo. Que nós possamos refletir sobre isso. Esse mesmo Paulo, finalizando esse primeiro ponto, ele diz em Gálatas 6, verso 17, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Irmão, as marcas de Cristo é algo que era presente na vida de Paulo. As marcas de Cristo não era algo no sentido espiritual, não. As marcas de Cristo era algo no sentido físico. Um corpo dilacerado pelas diversas vezes que ele foi castigado por anunciar o bom nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo destaque que o texto nos apresenta é o início do verso. Ele nos dá a paz em meio às aflições. É impressionante como Jesus, ele aponta a direção, como ele deixa bem claro nos dizendo que é nele que nós vamos encontrar a paz. Isso é para que vocês tenham paz em mim, é o que Jesus deixa bem claro aqui. E nós podemos perceber que ele, querido, ele nos dá a paz. Não a paz que o mundo dá. João 14, 27, ele diz, eu não vos dou
a paz que o mundo dá. Eu vos dou a minha paz. E é essa paz, amados irmãos, que é algo fantástico na nossa vida. Eu só quero fazer um destaque entre a paz de Deus e a paz com Deus, porque às vezes a gente pode, ter alguém que não compreenda bem. A paz de Deus é aquele sentimento, é aquele estado permanente em que nós nos encontramos pelo fato de servir ao Senhor Jesus e ter esse sentimento dentro de nós. A paz de Deus. A paz com Deus é a paz que nos é concedida mediante aquela situação em que nós estávamos em nosso relacionamento para com Deus, estávamos em guerra contra Deus. E Ele, através de Jesus Cristo, concede essa paz para que nós e Ele tenhamos como caminhar na mesma direção. Eu quero focar nessa paz de Deus, que é um sentimento. Essa paz de Deus, amados irmãos, é uma paz que faz com que eu e você consigamos resistir o dia mau. É quando você percebe que tudo ao teu redor está desmoronando, quando as coisas não vão bem, quando as situações elas se tornam de complicadas a cada vez mais e mais complicadas. E aí nós percebemos algo maravilhoso. Nós percebemos que há uma tranquilidade dentro do nosso ser. Não comodismo, não cruzar de braços, mas uma confiança, uma certeza de que a paz de Deus habita dentro de nós e nos faz resistir a tudo aquilo que nós enfrentamos. É essa paz que Jesus classifica aqui. É essa paz que Ele aponta aqui. A paz de Deus na nossa vida. Querido irmão, existe uma canção, não sei se você conhece, mas ela é muito comum no meio batista, que diz assim: essa paz que sinto em minha alma. Conhecem? Não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz, ela é uma paz circunstancial, querido. Ela não depende de como está a sua vida, se a sua vida está de vento em popa, só maravilha, ou se a sua vida se encontra bem delicada. Não. Essa paz, ela é circunstancial. E essa paz que Jesus, Ele proporciona a nós, como seus servidores, seus seguidores, seus filhos. E o último destaque, querido, que eu quero fazer, olhando para esse versículo, para esse texto, é que Ele nos manda ter bom ânimo e garante que iremos vencer o quê? Que nós iremos vencer o quê? O mundo. Não, pastor, calma aí. Olha para o texto bíblico. O texto bíblico está dizendo que quem venceu o mundo? Jesus. Não estou forçando a barra. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. E você vai ver o mesmo João que escreve esse evangelho, que escreve essa carta. E ele vai fazer como que uma espécie de complementação, de fechar a situação. Porque aqui, amado irmão, Jesus, ele está dizendo, olha, tenham bom ânimo, de uma forma muito clara. Olha, não desanimem, continuem, coragem, perseverem, vão em frente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Os problemas são muitos, as situações são diversas, mas continuem, vão avançando, tenham bom ânimo, tenham coragem. É isso que ele está dizendo para nós aqui. E ele garante que ele venceu o mundo. E 1 João 5, verso 4, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o quê? Ele vence o quê? Ele vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. É impressionante olharmos para isso, amado irmão, por quê? Porque aqui está o X da questão. Você pode fazer parte da igreja local, Primeira Igreja Batista. Você pode ter o seu nome arrolado no livro de membros da Primeira Igreja Batista em Timon. Você pode tocar, você pode cantar, você pode ser professor da escola dominical, você pode pregar. Mas, querido, eu quero dizer para você que se você não nascer de novo, você não vai vencer o mundo. Você não vai conseguir vencer esse sistema, o qual a primeira carta de João 2,15 vai dizer que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquilo que o próprio irmão do Senhor Jesus, Tiago 4, verso 4, vai nos dizer, se alguém se intitula amigo do mundo, automaticamente se intitula inimigo de Deus. Você pode desenvolver qualquer coisa na igreja, você pode participar de qualquer atividade na igreja,
É bom. Tem retiro, tem congresso, tem as festividades da igreja. É um grupo que quer o teu bem, mas não se engane. Se você não nascer de novo, não tem como você vencer o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Porque Jesus venceu o mundo, ele mostrou o caminho, ele deixou bem claro que era possível. E aqueles que nascerem de novo, eles irão conseguir vencer o mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar por você, mesmo sentado como você está. Quero pedir a você que você feche os seus olhos. Pai de amor e eterna bondade, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, Pai eterno, e a tua bondade é algo maravilhoso, ó Deus, a qual nós temos desfrutado, Pai eterno, nessa geração. Bondade essa que não depende, meu Pai, da forma como nós estamos vivendo ou aquilo que está acontecendo, pois a tua bondade, Pai eterno, é um atributo do Senhor, e não muda independente, meu Pai, de como nós estivermos. Nós rendemos graças a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te pedimos, Senhor, que possamos olhar para esse texto, ó Deus, com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção, Pai amado, percebendo que é inevitável, que não tem como, Pai eterno, nós não passarmos, ó Deus, por aflições, enfrentarmos tribulações, problemas, dificuldades nessa vida, porque como servos do Senhor, meu Pai, nós iremos seguir o caminho, ó Deus, o qual o Senhor Jesus também caminhou, o qual Ele deixou. Que nós possamos, Pai eterno, compreender essa paz maravilhosa que há dentro de nós, que foi, meu Pai, alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Essa paz, Pai bendito, que todo aquele que realmente te conhece tem, que mesmo em meio às dificuldades ele consegue avançar, ele consegue, Pai eterno, permanecer de pé, e que nós possamos, meu Pai, ó Deus, sair daqui nessa manhã compreendendo, ó Deus, que é preciso nascer de novo, para poder vencer o mundo, para poder vencer esse sistema, Pai amado, que nos cerca, que nos assedia, Pai amado, ó Deus, que nos convida, Pai amado, constantemente a viver uma vida que desagrada ao Senhor. Que nós possamos, Pai eterno, fazer uma análise, uma avaliação de como a nossa vida está, meu Pai, diante do Senhor. Abençoa cada vida aqui presente, abençoa a família de cada um dos teus servos e guarda-nos debaixo dos teus santos cuidados, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Quero passar a palavra para a dirigente.